Obrigada, Luísa, pela excelente palestra. Você trouxe conceitos bem interessantes, né, que assim, dava para a gente fazer várias questões em cima deles. E eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para fazer no final, né, no momento da apresentação, do debate. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra agora para Lívia Gouveia. A Lívia é especialista da Divisão de Mercado de Trabalho no setor social do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no Brasil. Doutora em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com o campo principal em mercado de trabalho, e mestre com ênfase em organização industrial na mesma instituição. Participa em projetos nos temas de desenvolvimento social, gênero, proteção social, educação, previdência e produtividade do setor privado. Com você agora, Lívia, passo a palavra. Olá, Viviane, olá a todos e todas e todes. Compartilhando aqui minha tela. E, bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. Estou aqui muito feliz para falar desse tema que é do interesse de todos nós. Vou me descrever também. Eu sou uma mulher branca, de pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos, meus cabelos estão presos. Eu estou com uma blusa listrada, branca e preta. Acho que todos estão vendo minha tela já. E, bom, a apresentação de hoje vai ser sobre as mulheres no mercado de trabalho, considerando os impactos da Covid-19 e quais seriam as oportunidades também para o futuro. Acho que todos nós sabemos que a Covid afetou muito o mercado de trabalho da América Latina como um todo. E para responder esse problema, o BID, inclusive, desenvolveu um documento chamado Visão 2025, que é um roteiro para alcançar uma recuperação sustentável e inclusiva na região. Então, esse documento se baseia na reativação do setor produtivo, no investimento em capital humano para aumentar a produtividade, mas também o desenvolvimento nas competências e melhorias no sistema de segurança social. Então, começando aqui o nosso roteiro, a gente vai começar falando um pouco do impacto da Covid no emprego feminino. Depois eu vou passar os desafios estruturais do mercado de trabalho, considerando uma perspectiva de gênero, algumas grandes tendências, como tecnologia e digitalização. Depois a gente vai para o que a gente enxerga como oportunidade de uma recuperação inclusiva. Então, primeiro, o impacto do Covid-19 no emprego feminino. Bom, como vocês sabem, a perda de emprego foi dramática durante a pandemia. Esse gráfico mostra, ao longo de 2020 e 2021, como que foi a queda no emprego. Na linha cinza, a gente tem o emprego de forma geral, caindo bastante aqui, especialmente entre junho e agosto de 2020. E a gente desagrega isso entre setor formal na linha azul e setor informal na linha laranja. Então, em resumo, entre fevereiro e junho de 2020, 15% do total de emprego foi perdido. São 31 milhões de pessoas na região da América Latina e do Caribe. E como a gente pode ver no gráfico, a queda do emprego ela foi extremamente forte até outubro de 2020 e depois ela começa a se recuperar. No entanto, essa recuperação ela esconde um pouco algumas grandes diferenças entre os grupos populacionais. Pois algumas pessoas estão deixadas de trás, né? Pessoas que já sofriam com desigualdade de oportunidades, como jovens, trabalhadores de menores escolaridades e principalmente as mulheres. Aqui nesse segundo gráfico, a gente vê a mesma análise, né, da perda de emprego ao longo desses meses, mas separando entre homens na linha azul e mulheres na linha laranja. Então, como a gente pode ver, muitos desses empregos que as economias da América Latina e do Caribe perderam foram empregos femininos, né? A gente vê que o início da queda foi muito mais acentuado para as mulheres e a recuperação aconteceu também num ritmo mais lento, né? Dados preliminares indicam que a pandemia do Covid provocou um retrocesso de mais de uma década nos níveis de participação feminina no trabalho. E olhando aqui para o Brasil, né? No Brasil, nós vemos que nos piores momentos, a queda da ocupação também foi maior para as mulheres. Então, o que esse gráfico mostra? Ele mostra o nível de ocupação, que é a quantidade de pessoas ocupadas, seja em setor formal ou informal, dividido por todas as pessoas em idade de trabalhar. São pessoas acima de 14 anos, de acordo com o IBGE.
As linhas que têm esses tons de cinza, elas mostram esses valores para homens, e aí dependendo se o homem tem filho ou não tem filho, e as linhas em tons de roxo mostram esses valores para as mulheres, dependendo se tem filhos e não tem filhos. E aqui a gente vê muita coisa. A primeira coisa que a gente vê são diferenças estruturais. Então, por exemplo, homens com ou sem filhos, eles já têm, desde 2012, até antes, 2012 é quando a série começa, mas eles já têm um nível de ocupação maior do que as mulheres. Algo também que é curioso é que não faz tanta diferença assim se esses homens têm filhos ou não. As linhas cinzas estão bem juntinhas aqui. E, na verdade, a gente vê, inclusive, que homens com filho, que são as linhas tracejadas, eles costumam até ter mais, um nível de ocupação maior do que o das mulheres. Para as mulheres é o contrário. Quando as mulheres têm filhos, o nível de ocupação é mais baixo, especialmente mulheres com filhos pequenos. Então, a gente vê que isso tem algum padrão de homens como provedores e mulheres como cuidadores, né? Sugere um pouco esse padrão, como até a Luísa também na apresentação dela destacou. Isso não tem nenhum problema quando as pessoas escolhem livremente esses papéis. O problema está quando isso é o resultado de oportunidades desiguais no mercado de trabalho ou mesmo de acesso a cuidados para essas crianças. Quando a gente observa aqui nesse gráfico, perguntando por que que as pessoas que estão fora da força de trabalho não estão buscando emprego, né? Ou seja, eu não estou trabalhando, mas eu também não estou buscando uma oportunidade de emprego. 26% das mulheres, que é essa barra roxa, diz que é porque está se dedicando a fazeres domésticos ou cuidado de familiares, de parentes. Quanto para as mulheres isso é 26%, para os homens isso é 2%. Então, é uma diferença muito, muito, muito grande e que sugere isso, essas diferenças estruturais nessa divisão de cuidados e trabalhos domésticos. Isso pode ter pesado ainda mais nessa situação de que as pessoas tinham restrições de distanciamento, de escolas fechadas e tudo mais. Aqui nesse último gráfico de Brasil, a gente vê os dados mais recentes. Acho que é só importante mencionar que a taxa de desemprego, tanto para os homens, que está em azul, como para as mulheres, que está em vermelho, elas voltaram basicamente aos níveis pré-pandemia, né? Ainda estão bem mais elevadas do que era lá em 2012 até 2015, mas se reduziram bastante. Mas as diferenças de gênero continuam. A linha vermelha, que é a taxa de desemprego das mulheres, ela continua sendo muito mais alta do que a dos homens. E a gente pensando um pouquinho, quais são os desafios estruturais do mercado de trabalho brasileiro? Alguns aspectos que têm a ver com questões que não são só da pandemia. As questões de gênero eu já até falei aqui um pouquinho, né? Muitas questões de gênero já eram anteriores, mas além disso eu queria destacar a questão da produtividade de trabalho no Brasil e na América Latina como um todo. Isso é um desafio, é uma característica de toda a região. Então, aqui, quando a gente vai olhar o crescimento da produtividade de trabalho por pessoa empregada entre 1990 e 2019, a América Latina teve esse crescimento de 31%. Enquanto quando a gente vai olhar países asiáticos ou América do Norte, esses valores de crescimento foram muito mais altos. E qual é a questão disso? A gente sabe que a capacidade de um emprego gerar uma renda decente para os trabalhadores está intimamente ligada, intimamente relacionada ao valor que esses empregos criam. Então, quando a gente observa um baixo crescimento de produtividade, isso infelizmente vai estar conectado a baixos salários também. E isso é uma coisa estrutural da região que precisa ser pensada. Um outro componente é a informalidade. Tá? Então, aqui a gente tem várias barras azuis com a taxa de informalidade para vários países da América Latina e uma linha laranja que põe a média para a região, que está aqui um pouco abaixo de 60% de informalidade. Então, isso tem sido um problema histórico, tá? Que precisa ser resolvido para que esses trabalhadores estejam protegidos de forma eficiente e sustentável dos riscos. Mais da metade da população da América Latina é informal, e isso significa mais de 130 milhões de pessoas trabalhando em condições desprotegidas e apresentando os maiores desafios nessa frente. Quando a gente vai olhar a taxa de informalidade no Brasil, ela vinha crescendo desde 2016, né? Começa em 38% aqui nessa série, chega até 40,9% pré-pandemia. Na pandemia acontece uma coisa um pouco estranha, né? Porque ela cai muito a taxa de produtividade, mas isso muito possivelmente é em função não de movimentos saudáveis de formalização,
mas da impossibilidade dos trabalhadores informais realizarem as suas atividades nos períodos de distanciamento. O sinal disso é que voltou, né? A informalidade voltou está voltando a ficar muito alta com a quase normalização, digamos assim, do mercado de trabalho. E um terceiro ponto estrutural é a própria desigualdade de gênero. Então, aqui nesse gráfico, a gente olha no eixo horizontal o PIB per capita de vários países e no eixo vertical o gap, o diferencial de salário entre os gêneros também nesses países. Então, o que está contando essa história, esse gráfico para a gente? Quando a gente olha países que estão por aqui, mais ou menos, né, que tem um PIB per capita muito parecido, entre esses países, o Brasil tem uma diferencial de salário muito alto. Né? Ele tem um diferencial de salário maior do que países parecidos com ele em relação a PIB per capita. Então, é um dado pré-pandemia e que é estrutural e que precisa ser pensado também nas políticas públicas. Além disso, eu queria mencionar algumas grandes tendências, né? Porque em seguida eu vou colocar também como essas tendências elas podem ser insumos para soluções também para todos esses problemas que a gente está pensando. Então, aqui, em primeiro lugar, a gente pensar na digitalização. A digitalização, ela decolou durante a pandemia. As tecnologias digitais, elas reduzem o custo de aquisição de informação e aí aumenta também o acesso a essas informações. E esse fenômeno está diretamente relacionado ao acesso à conectividade. Então, se melhorarmos a conectividade, equiparando os níveis da América Latina ou do Brasil à média dos países da OCDE, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a gente estima que isso pode gerar até mais de 15 milhões de empregos diretos. Então, olha como a conectividade é importante. As pessoas também têm usado cada vez mais as plataformas digitais. Então, os downloads de aplicativos de entrega em domicílio aumentaram em média 50% entre janeiro e março de 2021. Os downloads de aplicativos freelancers, né, das pessoas que fazem aqueles trabalhos avulsos, aumentou em 30%. Isso cria oportunidade de geração de renda, com o desafio restante sendo, né, que esses trabalhadores também estejam protegidos contra riscos e que tenham acesso ao desenvolvimento das habilidades. Então, a gente também tem que pensar aqui na questão de trabalhos precários, com certeza. Além disso, cerca de 65% dos trabalhadores da região têm ocupações de alto risco de automação. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente sempre tem o medo dessa substituição do trabalho. Mas os robôs, eles não são apenas ameaças, eles também podem ajudar as pessoas a conseguir novos empregos, ou até avançar dentro dos seus empregos atuais. Então, daqui para frente, é importante, né, entender melhor o ganho líquido desses processos de automação nesse nível regional, no nível da América Latina, que tem suas peculiaridades. E, por fim, aqui na parte da direita, eu queria ressaltar também essas tendências e demandas de um mercado que prometem uma recuperação econômica mais sustentável e inclusiva. Então, muitas opções, como energia renovável, elas não são apenas mais baratas do que as formas tradicionais de energia. Elas também criam mais empregos e podem fornecer melhores serviços, especialmente para comunidades pobres, comunidades marginalizadas. Um estudo que a gente realizou junto, né, o BID e a OIT, estimou que as transformações de setores como agricultura, civicultura, energia, transporte, turismo, todo esse processo de transição para uma economia de emissões zero poderia gerar até 15 milhões de empregos na América Latina até 2030. Então, essas oportunidades também precisam ser pensadas. E, no entanto, a gente precisa tomar ação concreta para garantir que todos esses novos empregos não sejam exclusivamente masculinos. As mulheres precisam adquirir as habilidades necessárias e ter acesso à informação sobre o mercado de trabalho para que elas também possam trabalhar nesses setores verdes. E isso leva a gente aqui para a minha última sessão, que é quais são as oportunidades para essa recuperação mais inclusiva. E eu vou separar isso em três partes. Primeiro, pensando na parte de negócios, depois a parte de talentos e intermediação, que eu acho que é a parte que o time aqui dos Cines pode considerar mais útil, né? Está mais perto da realidade, e a parte também de regulação. Então, aqui começando nesse primeiro bloco de negócios, né? Pensando que os negócios são o motor, é o gerador de emprego de fato. E do ponto de vista de gênero, algo que está funcionando muito bem é essa força-tarefa para a equidade de gênero, ou Gender Parity Task Force, também chamamos aqui, ou IGP, que numa sigla em espanhol. Por tudo que está sendo esse task force,
essa força-tarefa está sendo conduzida em andamento em 7 países da região da América Latina e Caribe, e por meio dela a gente reúne lideranças do setor privado e do setor público, que determinam as prioridades e estabelecem metas, de fato, para suas próprias instituições. E a partir daí buscam preencher essas lacunas para que as mulheres enfrentam hoje no mercado de trabalho, seja na participação no trabalho, nos salários, na liderança nas posições. Então, a gente sabe que às vezes as mulheres estão inseridas, mas em posições, né, de hierarquia mais baixa, que não tomam decisões. Então, tudo isso está sendo discutido dentro dessas forças-tarefas. Outro fenômeno também tem sido essa reconversão de empresas e setores. Então, empresas que de um dia para o outro, por exemplo, com a pandemia, começaram a produzir desinfetante, gel, álcool gel, né, equipamentos de proteção individual. Isso provou que essa pandemia mudou para sempre o mundo em que a gente vive e que a gente é capaz também de mudar e de se adaptar. Né? E acho que a gente vai continuar vendo essas grandes transformações das empresas. E considerando esse novo normal, muito mais serviços e compras à distância devem estar no radar. É importante a gente ter programa que apoie essa transformação digital e essa transformação produtiva com. Vou fechar aqui, uma abrinha que abriu com assistência técnica, garantias, créditos, subsídios, ou seja, recurso tanto técnico como recurso financeiro. Pensando aqui na parte de talentos, há setores que estão se expandindo. Então, a gente sempre pensa só nos setores que estão diminuindo, mas também há setores em expansão. Setores que estão emergindo até um pouco, né, nesse momento pós-pandemia, que a gente já está, creio eu, que a gente está iniciando. Então, a gente precisa que os trabalhadores adquiram as habilidades para passar desses setores que estão em declínio para os setores que estão em ascensão. Né? Por exemplo, as tecnologias digitais que estão sendo mais adaptadas, né? Isso está numa velocidade mais rápida do que nunca. E esse tipo de reconversão ele precisa ser rápido, porque essas pessoas precisam de um emprego. Né? Então, a gente tem, por exemplo, iniciativas na Jamaica, no Chile, que apoiam as pessoas nessa transição, e isso é muito importante. E as mulheres precisam ser parte desse processo, elas precisam estar incluídas nesse mundo de habilidades, de competências, elas precisam estar prontas para ocupar esses espaços também. Na parte aqui de intermediação laboral, é um aspecto chave, sempre foi um aspecto chave, mais do que nunca é um aspecto chave, porque é ela que garante uma busca eficiente de emprego. A gente sempre aqui no BID coloca que a intermediação laboral formal, né, ela é custo efetiva, porque aumenta a chance de uma pessoa encontrar emprego formal, com salário mais alto, diminui a duração do desemprego. Então, também diminui custos, por exemplo, com seguro-desemprego e aumenta também a arrecadação, dado que é um emprego formal. Então, intermediação laboral formal é chave, é um aspecto chave aqui. E nessa discussão de serviços públicos de emprego, onde o Cine se encontra, tem um potencial de cobertura maior aos mais vulneráveis, justamente porque é um serviço público. Né? E quem sofre discriminação, como quem? Como as mulheres, muitas vezes. Então, a tecnologia é uma oportunidade para melhorar esses sistemas, seja tendo algoritmos de pareamento melhores, né, mais eficientes, ou também possibilitando uma segmentação dos candidatos. Né? Então, você conseguir dar uma assistência mais específica a um conjunto de candidatos, justamente com essas ferramentas tecnológicas apoiando isso. Aqui, por fim, a parte de regulação, né, esse terceiro pilar, a gente sabe que essa crise ela foi muito dramática, mas também oferece uma possibilidade de realizar essas transformações institucionais, né, reformas significativas que ajudam a gente a aumentar o emprego também. A Luísa mencionou algumas reformas no sentido de licença parental, que são realmente muito importantes, tudo isso é muito importante, e eu vou destacar aqui outras três. A parte de teletrabalho, por exemplo, 5 países da região aprovaram leis em tempo recorde para regular o teletrabalho. Né? E assim, as empresas desses países conseguiram ser mais resilientes à pandemia. Então, regulamentos como esses ajudam muito. A parte também de seguridade social é muito relevante. A gente está no momento único para fazer essa reforma. Então, por exemplo, o sistema de previdência social, eles precisam aumentar a proteção contra risco para todas as pessoas. Né? Essas mudanças nos sistemas envolvem aumento da cobertura e da equidade. Então, especificamente nas questões de gênero, a gente precisa garantir sistemas inclusivos com mecanismos de redistribuição de riscos ao longo da vida, para que aquelas pessoas também que não desfrutam de carreiras tão estáveis, ocupações remuneradas, como trabalhadores domésticos, por exemplo, estejam nesses sistemas.
Tá? E aqui a parte de tecnologia, lembrar que ela pode ser uma aliada para fazer mudanças necessárias nesses sistemas, para prestar um melhor serviço e alcançar mais pessoas, né? Chegar a mais pessoas. Por exemplo, no sistema público de emprego, como eu mencionei no último slide, também, e a gente também pode pensar na tecnologia nos sistemas de aposentadoria, nos sistemas de qualificação, né? Então, usar todas essas ferramentas para ter um futuro melhor. E aqui, por fim, eu acho que, em resumo, o que a gente quer falar é isso. O que a gente quer para o futuro, né? Pensando nessa visão 2025 do Grupo BID, é promover uma recuperação sustentável, inclusiva, para a região como um todo, né? Então, quando a gente pensa no futuro de trabalho inclusivo, as questões de gênero e diversidade são fundamentais. Um futuro de trabalho produtivo, a gente tem que pensar nas empresas e nos indivíduos com talentos mais desenvolvidos, se aproveitando da digitalização como ferramenta. E no futuro de trabalho mais resiliente, a gente pensar como as pessoas e empresas podem ser adaptáveis, né? E onde a proteção contra riscos seja para todos, não ter pessoas em situações mais precárias. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer mais uma vez o convite. Eu fico à disposição para a gente seguir no debate, também deixo aqui meu e-mail para quem quiser depois entrar em contato. Muito obrigada. Obrigada, Lívia, pela excelente palestra. Você está tratando de um assunto, né? Você trouxe um assunto que é o que a gente trabalha no dia a dia, né? A rede, e sentiu durante esse período de pandemia a dificuldade de reinserção, principalmente da mulher, né? Das vagas chegarem até o Cine. E cada slide que você foi colocando, eu fiquei pensando, né? Por exemplo, nessa parte da tecnologia, né, como trabalhar as questões, quais políticas públicas que a gente pode gerar no sentido de não promover uma desigualdade maior ainda, né, nesse processo com a mulher, porque a possibilidade do homem se requalificar é maior até por todo o histórico que a própria nós tivemos na palestra anterior da Luísa, né? Então, assim, eu acho que são vários pontos bem interessantes aí que a gente tem para refletir e encarar esse grande desafio. Obrigada.